E aí, meus irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, desfrutando da paz que excede todo entendimento, que a gente só pode encontrar no nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Hoje eu tenho um vídeo pra você que é um Praticando a Palavra, embora eu acho que ele vai ser um pouquinho mais curto do que o de costume, mas só que a gente vai inferir da palavra, tirando da teoria e trazendo pra prática da nossa vida. Cara, eu esbarrei num texto aqui que trouxe uma memória afetiva pra mim. Esse foi o primeiro texto que eu preguei na igreja, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3, cara. E é um texto que eu lembro que naquela época falou muito comigo e muitos anos depois, fazendo a minha leitura bíblica aqui em ordem cronológica, que eu sempre faço todo ano, eu já tô no finalzinho da palavra, então eu tô lendo agora 2 Timóteo, e eu esbarrei com esse texto e lembrei dele de cara, assim, cara. É um texto que falou comigo novamente. Dessa vez trouxe um outro tipo de ensinamento que eu lembro que foi bastante diferente do que o que eu tinha pregado naquela época. Eu lembro que naquela época também eu era um pouco mais imaturo do que eu sou hoje na fé. Então eu acredito que as minhas lentes estão um pouco mais amadurecidas nesse sentido também para encarar o texto com um pouco mais de adultez. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas de uma forma mais adulta. É isso que eu tô querendo dizer. E, cara, falou demais comigo hoje no meu devocional. Eu queria compartilhar isso aqui com vocês através de um Praticando a Palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, se você tiver em posse dela, né? A gente vai ler 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3, que vai dizer assim pra gente, ó. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Versículo 5. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. Versículo 6. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto de seu esforço. Versículo 7. Pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. E o que me inclinou, cara, a trazer esse vídeo aqui como Praticando a Palavra podcast é esse versículo 7 em que Paulo está dizendo para Timóteo: pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Ele deixa uma instrução, ele está dando algumas instruções para Timóteo em relação a como Timóteo deveria tocar a sua vida na fé. E no final ele fala para Timóteo considerar, para que ele tentasse entender essas parábolas que ele conta para Timóteo em relação à vida que Timóteo deveria viver para ter uma fé firme, para ter uma fé forte. Eu achei que isso é muito conveniente para Praticando a Palavra podcast, porque aqui a gente sempre desmembra textos que a gente numa primeira lida, numa primeira ocasião, num primeiro momento, num passar de olhos assim bem rápido, a gente não consegue enxergar aquilo que de fato tá ali, mas depois considerando, pedindo para que o Senhor nos dê discernimento, pedindo para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, a gente passa a entender. Então, Praticando a Palavra é para isso, né? Para trazer discernimento, para trazer clareza para os textos bíblicos. Eu achei que isso aqui tem super a ver, principalmente porque Paulo vai elencar aqui 3 pequenas parábolas. Quando eu falo parábolas é porque ele usa metáforas cotidianas do dia a dia, provavelmente coisas que Timóteo estava acostumado a ver ali no seu entorno social, que ele tinha contato, que ele tinha proximidade, para que ele conseguisse entender melhor aquilo que Paulo estava querendo dizer. E ele elenca 3 pontos aqui que são pontos importantíssimos, e é sobre esses pontos que eu quero trabalhar com vocês, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem aqui é Paulo convidando Timóteo a participar do seu sofrimento em Cristo, né? E é óbvio que isso, através da vida de Timóteo, pode se aplicar a nós. Paulo está nos encorajando aqui através da vida de Timóteo. Ele não sabia, mas milênios depois nós estamos com essa carta que ele escreveu para o seu discípulo amado ali, para a pessoa que caminhava com ele, a quem ele discipulava, que ele amava tanto, que era um filho na fé. E nós estamos nos inspirando nessas instruções de Paulo para vivermos as nossas vidas como cristãos hoje. Então, quando Paulo convida Timóteo a viver os sofrimentos de Cristo com bom ânimo, ele também está por tabela nos convidando a milênios depois a participar dos sofrimentos de Cristo e a permanecer firmes na fé, a permanecer sólidos com o pé em cima dessa rocha que é o próprio Cristo. Então, no versículo 4, ele vai dar a primeira instrução para Timóteo. Ele vai dizer assim, ó: nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Então, o que ele está dizendo para Timóteo aqui, ele está fazendo esse paralelo com a vida militar, né, de um soldado que quando está em imputação no seu serviço militar, ele não pode se envolver nos seus assuntos da vida civil. Ele não pode deixar com que os assuntos da vida civil interfiram nos seus assuntos militares. O que Paulo está tentando dizer para Timóteo aqui cara, não deixe com que a sua vida pessoal interfira nos assuntos do reino. Não deixe com que as dores que você está sentindo, não deixe com que os sofrimentos que você está sendo exposto na sua vida pessoal, as suas perdas, as suas dificuldades, as adversidades, aquilo que tem acontecido com você, as áreas da sua vida, os seus aspectos emocionais, sentimentais, físicos, né? Tudo aquilo que pode te abalar de alguma forma na sua vida civil, não deixe que nada disso influencie na sua vida para o reino, porque o Senhor te chamou sabendo da sua força, sabendo que você é um bom soldado, que você é um soldado que pode se posicionar. Deus conhece a sua capacidade, é por isso que ele te chamou, é por isso que ele te colocou aonde você está. Então o que ele está dizendo para Timóteo, a gente pode, por tabela, trazer para as nossas vidas cara, não deixe com que as coisas pessoais das nossas vidas interfiram nas coisas do reino. Os assuntos do reino sempre têm que estar em prioridade, eles têm que ser a sua prioridade. Nada pode tirar o seu foco daquilo que você tem feito para Cristo. Do contrário, olha o que Paulo vai dizer aqui, ó: pois se o fizer,
fizer, não poderá agradar o oficial que o alistou. Aqui ele está fazendo, obviamente, um paralelo, né? Esse oficial é a figura de Cristo ali. Então você não pode agradar a Cristo se você estiver tentando poupar a sua vida de todos os sofrimentos possíveis, né? Pessoalmente falando, e colocando isso na frente do benefício do reino. Então esteja pronto a fazer parte do sofrimento, né? Paulo começa dizendo isso aqui, elencar isso aqui no versículo 3, dizendo para Timóteo: esteja pronto a fazer parte do sofrimento, do meu sofrimento, do sofrimento de Cristo, esteja pronto a carregar a sua cruz. Isso é colocar o reino à frente de tudo, isso é colocar o reino acima, à frente da sua própria vida, do seu próprio conforto, do seu próprio bem-estar, para que o reino avance. Mesmo que a sua vida física, nessa era, nessa terra, nesse lugar caído, tenha que ficar para trás, para que o reino possa ir adiante, para que o reino possa ir à frente. Então esse é o primeiro conselho de Paulo a Timóteo, para tomar parte no sofrimento de Cristo e permanecer firme nessa fé que ele crê e professa, beleza? O segundo ponto é o versículo 5. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui com muita clareza, cara, ele está dizendo o seguinte: cara, não deixe de seguir os princípios, não deixe de seguir as regras estabelecidas por Cristo. A gente sabe que aqui uma nova aliança já tinha sido estabelecida. Claramente ele não está falando da velha lei, da lei mosaica que a gente vê lá no Antigo Testamento, mas ele está falando sim dos princípios, daquilo que Jesus deixou como ensinamento, dos ordenamentos, da grande comissão: ir por toda parte, pregue o evangelho, tome a sua cruz e carregue, siga-me, sabe? Coloque o reino dos céus e a sua justiça à frente de tudo, não se preocupe com as demais coisas, sabe? Tenha fé em Cristo, pois ele estará com você até a consumação dos séculos. Todas essas palavras, ensinamentos, todas essas direções que Jesus deixou pra gente através dos evangelhos, é disso que Paulo está tentando lembrar para Timóteo e por tabela pode se aplicar a nós. Não deixe de cumprir os princípios. Então o que Paulo está dizendo é: se você espera receber aquilo que tanto você almeja, e ele não está falando de algo para essa era, mas sim uma glória que ainda há de vir, que o Senhor nos prometeu na eternidade, né? Ele mesmo diz aos seus discípulos, né? Eu irei para a casa de meu pai e lá há muitas moradas. Do contrário, eu não teria dito para vocês que eu estaria indo e prepararia lugar para vocês. Então o Senhor foi e nos deixou uma promessa de que um dia ele voltaria para nos buscar e nos levaria para um lugar, e além disso nos daria um galardão, que seria uma recompensa. A gente não sabe ao certo o que seria isso, proporcionalmente a que seria isso, mas a gente sabe que uma recompensa nos foi prometida, né? E a gente aguarda por essa recompensa. Mas o que Paulo está dizendo para nós, através desse texto aqui que ele está instruindo a Timóteo, é: cara, se você é um atleta e quer receber a recompensa, você, além de se esforçar, você, além de fazer a sua parte, porque um atleta, ele tem que se esforçar, ele tem que fazer a parte dele, ele tem que treinar, ele tem que se alimentar bem, ele tem que estar condicionado a um conjunto de sacrifícios, mas além disso, ele também tem que obedecer às regras do jogo. Por exemplo, eu posso ficar o ano inteiro treinando para correr uma maratona, eu posso me alimentar bem, eu posso correr diversas outras pequenas maratonas, eu posso correr todos os dias quilômetros e quilômetros, me hidratar, fazer os melhores preparos físicos, contratar os melhores preparadores físicos que eu puder, mas se chegar no dia da maratona e eu quebrar uma mínima regra que seja daquela maratona, eu vou ser desclassificado e eu não vou ter nem a chance de concorrer ao prêmio. Então o que Paulo está dizendo pra gente aqui é: fique atento aos princípios, fique atento àquilo que Cristo falou, corra a corrida, mas corra do jeito certo. Isso aqui é muito importante para nós. O sexto ponto aqui, na verdade o terceiro ponto que está no sexto versículo, é agora Paulo dizendo: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher do fruto de seu esforço. Aqui Paulo está trazendo um ânimo, está trazendo um alívio para Timóteo. Ele está dizendo assim: cara, isso aqui é uma consequência, tá? Se você trabalha arduamente por aquilo que você acredita, no caso aqui Paulo está falando, trabalhe para o reino, trabalhe pela fé que você professa, seja firme naquilo que você acredita. Se você fizer isso arduamente, você adquire o direito de ser o primeiro a colher dos frutos desse trabalho. Em algum momento você vai colher. E aquele que trabalha mais é aquele que geralmente tende a receber os melhores frutos, né? Então Paulo está encorajando Timóteo aqui para que ele não desanime. Porque não é só trazer um monte de regras e jogar um peso em cima dos irmãos, jogar um peso em cima de você, jogar um peso em cima de mim. Jesus sempre nos deixa uma promessa de alívio, de renovo, de oásis em meio a um deserto ardente. E esse aqui foi o oásis de Timóteo em meio a esse deserto de tantas regras que ele teria que seguir, de dificuldade de vida para que o evangelho pudesse se propagar. Então o que Paulo está dizendo para Timóteo
cara, trabalhe com diligência, trabalhe arduamente, siga todos os passos que eu te dei até aqui e você colherá os frutos. Talvez não do jeito que você espere que seja, mas muito melhor do que do jeito que você espera que seja, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Então aqui Paulo elenca 3 pontos importantíssimos para que nós participemos do sofrimento dele em Cristo, mas de uma forma um pouco mais tranquila, mais consciente, menos teórica e mais prática. Ele nos ensina um caminho. E no Praticando a Palavra de hoje, é isso que nós saímos daqui entendendo. Como que a gente pode fazer parte do sofrimento de Cristo, como que a gente pode praticar aquela palavra que Cristo nos diz assim: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo. Jesus nos diz que se você quiser proteger a sua vida, você a perderá, mas se você estiver disposto a perdê-la, aí sim você a ganhará. Então a todo momento nós estamos sendo convidados a esse movimento de sacrifício, como diz Romanos 12:1, entregue-se como sacrifício vivo, santo, agradável e irrepreensível diante de Deus. Hoje nós somos o sacrifício. Nós nos sacrificamos seguindo a Cristo de forma diligente. Nós nos sacrificamos não permitindo com que as coisas das nossas vidas pessoais interfiram no avanço do reino. Nós também nos sacrificamos cumprindo os princípios, que para esse mundo, na maioria das vezes, é loucura. Não se amolde ao padrão desse mundo, porque o que esse mundo está fazendo é tudo o avesso, é tudo o contrário, é tudo antagônico àquilo que Deus espera de nós, aos princípios que Deus estabeleceu para que nós sigamos. Sede santo como seu Pai é santo. Assim diz lá uma das cartas gerais escrita pelo apóstolo Pedro. Então é isso que nós temos que experimentar. É isso que Paulo nos instrui a fazer. Então hoje nós nos sacrificamos dessas formas, mas ele também nos deixa uma esperança, que é o trabalhador que trabalha arduamente. A este é concedido o direito de comer dos primeiros frutos. Então, continue diligente. Os frutos daquilo que você tem plantado vão ser colhidos em algum momento. Beleza? Então, esse é o Praticando a Palavra podcast que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Hoje um pouco saudosista por ser a primeira palavra que eu preguei em toda a minha vida. É óbvio que naquela ocasião eu preguei muito mais coisas, teve muito mais desdobramento, porque eu estudei bastante sobre esse texto, eu fui buscar alguns respaldos históricos, contextos e etc, para que a palavra ficasse um pouco mais robusta. Dessa forma aqui foi um pouquinho mais fashion, um pouquinho menorzinho, mas foi exatamente isso que o Senhor falou comigo no meu devocional de hoje. Eu nem lembro ao certo o que eu preguei naquela palavra, depois eu vou até procurar os meus esboços aqui para ver se eu acho, para ver se está em consonância com aquilo que eu preguei, se está dentro disso que o Senhor falou comigo ou se está bastante diferente, porque a palavra bíblica, o texto bíblico, ela tem esse poder, né, de se transformar, de se mutar. Às vezes você vai ler o mesmo texto hoje e amanhã ele vai te dizer coisas completamente diferentes, porque a sua vida vai mudando e essa é a forma com que Deus usa para te trazer as respostas que você precisa para aquele exato momento e de forma específica e pessoal. O texto bíblico é maravilhoso, né? É por isso que eu criei esse quadro aqui para a gente poder movimentar o texto, tirar da teoria e trazer para a prática das nossas vidas. Então, fico com essa palavra, espero que ela edifique a tua vida de alguma forma, que ela dê um pouco mais de significado nos sofrimentos que você tem passado, experimentado, né, compartilhado desses sofrimentos de Cristo. E fique sabendo e fique encorajado que não há nenhum sofrimento pelo qual você esteja passando agora, pelo qual você vá passar ou pelo qual você já passou, que Cristo não tenha experimentado. E isso é tomar parte no sofrimento de Cristo. Isso é carregar a sua cruz. Beleza? No mais é isso. Não esquece, curte, comenta, compartilha se esse vídeo fez sentido pra você, manda pra uma galera aí que você acha que vai fazer sentido pra ela também. Cara, e eu esqueci de falar isso no início do vídeo, mas eu vou falar agora no final. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ficar aqui comigo, você faz isso clicando aqui embaixo, ó. Vai ter um botãozinho chamado inscreva-se, é só você clicar ali. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho. Assim, toda vez que eu trouxer vídeos como esse aqui pra você, você vai ser notificado e não vai perder nada daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração pra transbordar sobre a sua vida. Beleza? No mais é isso. Beijo grande no seu coração, que Ele abençoe você, sua casa, sua família, que Ele seja sobre os seus projetos, tudo aquilo que você tocar prospere segundo a vontade dEle, porque a vontade dEle é sempre melhor do que a nossa. E não se esqueça, Jesus é o centro. Até mais. Tchau, tchau.